Quero convidar você a fazer uma viagem comigo. Já ficou animado, não é mesmo? Falou em viagem, todo mundo gosta. Mas será uma viagem literária. Ah, não desanima. Aqui tem tudo de bom. Você que está estudando para vestibular, para concurso público, para escola, você que é amante da literatura deve ficar comigo. Essa viagem de hoje será uma volta à Idade Média. Aí você me pergunta, professora, toda a Idade Média? Não, não sou professora de história. O que me interessa da Idade Média é falar de literatura e, em especial, o trovadorismo. Eu sou Marijane Fernandes, sou professora de língua portuguesa. Outra pergunta que você pode me fazer, professora, trovadorismo interessa para todas as provas de vestibular? Não, todas as provas de vestibular não, alguns vestibulares não pedem. Mas é claro que para entender a literatura você precisa fazer a caminhada. E a maioria dos vestibulares pedem trovadorismo. Nessas minhas aulas de literatura eu já comecei a falar sobre a antiguidade clássica. Da antiguidade clássica eu falei sobre os gêneros literários, o épico, o lírico e o dramático. Se você ainda não assistiu, corre lá e assiste antes desta aula sobre trovadorismo. Após a aula sobre trovadorismo, que eu vou dividir em algumas aulas, eu vou trabalhar alguns exercícios como eu tenho feito com os assuntos de gramática. Qual é o meu desejo? Deixar um curso completo de literatura, de gramática e também de redação para vocês que estão estudando. Tem o que você precisa para passar em prova. E hoje, sobre o trovadorismo, nós vamos pensar, primeiramente, o que foi o trovadorismo, também em todo o contexto histórico, por que nasce uma poesia diferente, especial, em um mundo ali da Idade Média dominado pela Igreja Católica. E eu vou dizer o que implica esse domínio da Igreja Católica nessa literatura que nós passamos a estudar. Outro fato importante também em estudar a questão do trovadorismo é porque as cantigas trovadorescas, elas foram compostas no galego português. Tem uma das competências do Enem que diz respeito a essa questão da evolução da língua portuguesa. É importante saber, sim, sobre trovadorismo. Mas, primeiramente, nós temos que entender que o mundo romano também dominou uma época o mundo. Foi um dos grandes impérios. Mas o mundo romano, aquele mundo romano que perseguiu os cristãos, começou a entrar em declínio em 276 da nossa era. Começou a entrar em declínio. Não significa que já houve a queda do Império Romano Ocidental. Até mesmo para que um império venha a ruir, a cair, é preciso, ao longo dos anos, que algumas coisas aconteçam. Então, devido ao sistema de escravidão, devido ao alto custo com o exército, devido a muitos imperadores subirem ao trono e depois caírem, muitos são assassinados, muita corrupção em Roma, também havia um problema de saneamento básico muito grande. Tudo isso, ligado a vários outros fatores da política romana, leva o império à ruína. Em 1476, Roma, da parte ocidental, cai. E quem vai tomar o poder é exatamente a igreja. Como eu falei ainda há pouco, Roma, que perseguia os cristãos, agora a igreja, o teocentrismo, passa a dominar o mundo daquela época. E eu já estou falando em um critério importante para nós na literatura, que é essa ideia de teocentrismo. Porque na Antiguidade Clássica, que foi a outra literatura que eu falei sobre os gêneros literários, foi um período regido pelo antropocentrismo. O que é isso? É o homem no centro de tudo. Nasceu na Antiguidade Clássica a filosofia e o homem começou a explicar o sentido das coisas por meio do raciocínio. Houve esse predomínio do conhecimento, da informação, da lógica, do racional. Por isso esse mundo é regido pelo antropocentrismo. Nós temos na Antiguidade Clássica o nascimento dos gêneros literários que eles vão contribuir para toda a literatura. Do gênero lírico nasceu a poesia lírica, aquela mais subjetiva, que fala mais ao coração. Inclusive o que vai ocorrer no trovadorismo é segmento do gênero lírico. Se você me perguntar, professora, teve segmento
do gênero épico na Idade Média, teve sim a canção de gesta. Mas como eu falei para vocês, para nossa literatura nós não estudamos para o vestibular a canção de gesta, que foi dentro da poesia, que segue todo aquele sentido que foi a poesia épica. Nós vamos trabalhar mais com a ideia do trovadorismo. O que nós temos então como domínio da igreja? Nós vamos ver que devido à popularização do cristianismo, até mesmo devido àquele mundo de invasões bárbaras, nós vamos ver que algumas das doutrinas cristãs elas passam a se misturar, a se popularizar. A própria igreja ela materializou algumas das suas doutrinas. Se você lembrar, a própria venda de indulgências, que isso vai ter um problema mais tarde, em 1517, com Lutero, que vai romper com a igreja e a partir dali vai haver a reforma protestante. Isso vai ser um problema mais tarde. Mas nesse período de quase 1000 anos de domínio da igreja e essa ideia do teocentrismo, Deus no centro de tudo, por que Deus no centro de tudo? Porque a igreja ela passa a comandar. O próprio Papa Inocêncio III disse que a igreja estava acima de tudo, porque em questão de administração, os reis eles tomavam conta das vidas, questão mais material, mas quem tomava conta das almas era a igreja. Então o domínio maior, o poder maior deveria ser da igreja. Essa ideia de teocentrismo vem a partir daí. Essa literatura que nasce no período da Idade Média, que nós chamamos trovadorismo, nasce do período em que os homens eles pararam com aquele período de guerra, que nasce inclusive antes disso, essa questão da proteção das terras, vai nascer o feudalismo, que daqui a pouquinho eu vou falar também da ligação do feudalismo com o trovadorismo. Mas quando os homens deixaram de ir para a guerra, eles precisavam de uma função. O trovadorismo vai nascer para preencher este lugar. É bem interessante o contexto que nasce o trovadorismo. Nós vamos ver que na arquitetura todas as obras elas estavam voltadas para a construção de igrejas, catedrais, capelas, mosteiros. Havia muitos mosteiros naquela época. Temos que lembrar que a própria educação ela era voltada para os mosteiros. E não só isso, apenas 2% da população era alfabetizada. Se você pensar na mulher, a mulher nem chegava perto, somente quem ia estudar nos mosteiros. Nós vamos ver ainda que na arquitetura variava-se entre o estilo gótico e o romântico. Nas pinturas e esculturas da época não podia ser diferente. Tudo focava na temática religiosa, apresentando Jesus, Maria ou algum santo como centro da obra de arte. E na literatura, as coisas não eram diferentes. E como eu falei a vocês, as únicas pessoas da época que sabiam ler eram membros do clero e por isso a maioria das obras literárias produzidas nesta época eram as cantigas para exaltar e glorificar a Deus. Mas a cantiga trovadoresca, ela surge, como eu falei anteriormente, para dar lugar a uma ocupação para a nobreza. Primeiramente, o que significa trovador? Trovador significa achar, encontrar. Então o trovador tinha que compor a cantiga e achar a música para adequar à poesia. E outro fato importante, que as poesias trovadorescas, elas eram acompanhadas por instrumentos específicos da época. Da mesma forma que eu falei lá na aula sobre a antiguidade clássica, que as epopeias, elas eram cantadas, que eu até falei do poeta cantor, do poeta rapsodo, que cantava as rapsódias lá na antiguidade clássica com determinados instrumentos, a mesma coisa vai acontecer aqui também na cantiga trovadoresca. Não havia ainda a separação da música e a poesia. Mais tarde, talvez no século XV, é que vai ocorrer esta divisão entre música e poesia. Nós vamos ver também mais tarde que vai haver a divisão entre prosa e poesia. É um mundo que está se construindo. E quando nós vemos as cantigas trovadorescas, você não pode dizer, mas uma cantiga trovadoresca ela era tão bobinha, tinha que ser desse jeito. Sim, era um mundo diferente do nosso. Era um entretenimento para o povo na corte. Era a literatura que nascia de forma diferente. E havia, sim, uma cantiga que era mais sofisticada que a outra. E a gente começa a perceber na cantiga trovadoresca a função da literatura.
Também a ideia do feudalismo é muito importante para a literatura. Primeiramente, nós temos o feudalismo, que é o sistema econômico de toda a Idade Média. Entendendo todo o sistema do feudalismo, em que nós tínhamos o suzerano, que era o senhor da terra, e nós tínhamos os vassalos. Os vassalos eram os camponeses que, em troca de abrigo e de proteção, chegavam até um suzerano e ficavam ali morando naquele local, naquele feudo, trabalhando para aquele suzerano em troca de proteção e também da terra para morar e de alguma coisa para se alimentar. Outra coisa que nós podemos perceber assim muito importante é que havia entre os vassalos, eles eram responsáveis pela proteção do feudo, que era um local cercado, era uma época de muitas invasões. Sem aquele feudo, as pessoas elas estavam ali frágeis. Qualquer ataque poderia dizimar uma comunidade, uma família inteira. E o próprio soldado, ele era importante demais, porque ele deveria ter um código de honra, de ética, de lealdade, de honra, de servilismo ao seu senhor. Se o soldado não tivesse esse código de ética e de honra, todo o feudo estaria em perigo. Os próprios soldados, no decorrer da época da vivência no feudo, eles chegavam a ganhar como parte de seu salário, da sua recompensa, alguma porção de terra. Se tornavam, inclusive, também senhores feudais. Em menor quantidade, é claro. Nós podemos ver que alguns senhores feudais, eles eram donos de grandes feudos. Outros eram menores. Era um sistema bem interessante. E é claro que isso aí é para o professor de história explicar, não dá para explicar numa única aula, mas era um sistema bem interessante na época. Além disso, a própria Igreja Católica foi uma das maiores senhoras feudais da época. Senhoras, né? Tinha senhor feudal. Eu estou colocando senhora devido à concordância aí com a palavra igreja. Ela era dona de grande parte da terra daquela época. E nós vamos ver que a Igreja Católica, sob o seu dogma, foi forjada a subserviência dos vassalos e a moral da época. A literatura nasce diante disso. Se nós percebermos aí no triângulo de comando, nós vamos verificar que o clero está acima. Como eu falei, com o Papa Inocêncio III, se deu a ideia do teocentrismo, que a igreja manda na alma. Então vem logo depois a nobreza. O rei estava abaixo do clero. Eram os papas que colocavam os reis no trono e tiravam do trono também. E bem abaixo a plebe, o povo. Esse era o sistema que dominava toda a Idade Média. E aí nós vamos ver o seguinte, o nosso interesse em relação à literatura trovadoresca é aquela que aconteceu em Portugal, porque nós vamos ter primeiramente um conceito de literatura de forma geral, depois como ocorria essa literatura em Portugal e mais tarde, quando chegar a vez do Brasil, a partir de 1500, é que nós passamos a estudar a literatura no Brasil. E se você seguir a linha do tempo na literatura, que mais tarde, quando nós avançarmos, eu vou fazer bem direitinho essa linha do tempo para você. Mas por enquanto nós vamos seguindo o seguinte, na literatura nós tivemos o período da Antiguidade Clássica, que se chamava classicismo ou classicismo antigo. Nesse período da Antiguidade Clássica nascem os gêneros literários. Quais são os gêneros literários? O épico, o lírico e o dramático. Do gênero épico, mais tarde vai sair o que nós conhecemos por narrativa. O que são as narrativas? O romance, a novela, o conto, a fábula e assim por diante. Do gênero lírico, toda a poesia subjetiva. Inclusive, a poesia trovadoresca pertence ao gênero lírico. E o gênero dramático, nós vamos ter o teatro. E o teatro, ele volta a aparecer? É claro que volta. Mas nós vamos ver precisamente o teatro no humanismo, com o teatro de Gil Vicente. Depois deste período da Antiguidade Clássica, que ocorreu antes de Cristo, um tempo muito distante, nós vamos estudar a literatura que ocorre durante o período da Idade Média. Nós vamos ter o marco da Idade Média em 476 da nossa era, com a queda de Roma Ocidental. Dentro da Idade Média vai surgir o trovadorismo, que é um tipo de poesia que era cantada por um trovador.
E depois nós vamos ver especificamente os tipos de trovadores que existiam. Depois do trovadorismo, nós vamos ver que surgem as novelas de cavalaria. Então vem o período do humanismo, que é um período de transição. A gente vai fazer essa linha do tempo conforme nós formos avançando na literatura. Outra coisa que você precisa compreender: na Antiguidade Clássica era um período dominado pelo antropocentrismo. O que é isso? Quando a razão dominava, a lógica, o raciocínio, o homem acima de tudo. A Idade Média era dominada pelo teocentrismo, Deus acima de tudo. Quando nós temos essa ideia de Deus acima de tudo, é o espírito religioso, a fé, a emoção. Um período nasce diferente do outro. Então, na literatura, essa briga entre fé e razão vai se estender por um longo tempo. Antropocentrismo e teocentrismo vai se estender por um longo tempo. Na próxima aula, nós vamos verificar como nasce a ideia da cantiga trovadoresca. Não me deixe, fique sempre comigo. Se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve. Aqui vai ter muita aula e também muito exercício. Eu vou ajudá-lo a passar no vestibular, num concurso público, na escola, seja lá o que você quiser. Eu estou aqui para ajudá-lo. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.